E aí pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai hoje para mais uma aula de lógica de programação, beleza? Vamos lá. Então pessoal, na aula de hoje a gente vai entender o que são variáveis e constantes, tá? A gente já falou bastante sobre variáveis, já construímos algumas inclusive em alguns códigos que a gente desenvolveu, tá bom? Então, para a gente tentar compreender de vez o que é uma variável, a gente pode dizer, certo, em uma definição, que uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar algum tipo de dado. E aí é muito importante a gente entender essa ideia de espaço reservado na memória. Como assim um espaço reservado na memória do computador? Ora, gente, toda vez que a gente constrói um programa, que aí eu peço para que meu usuário, por exemplo, informe um valor. Então, supondo que eu pedi para que esse usuário... eu tenho um programa e esse programa ele pede que o usuário digite o nome dele, por exemplo. No momento que ele digita lá João, aquele nome João, ele ocupa algum espaço dentro da memória do meu computador, certo? Lembra que a gente viu nas aulas de informática básica, na primeira aula eu acredito que a gente falou sobre os números binários, né? Que cada caractere do meu computador, por exemplo, ele ocupa um byte, né? Que a gente sabe que um byte ele é um conjunto de 8 bits, ou seja, eu tenho aqui 0, supondo, né? Uma sequência binária de 8 dígitos, né? Vocês lembram disso, né? A gente tem um byte, certo? Na minha memória. E cada byte ela representa um dígito do meu teclado. Por exemplo, a letra A, se eu digitar no teclado, eu vou ter um byte, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o nome João, que são 4 dígitos, eu teria 4 bytes. E aí, sempre que o usuário informa alguma coisa dentro do nosso programa, a memória do nosso computador ela vai ser um pouco preenchida com essas informações que o usuário está informando, tá? Então, sempre que a gente especifica uma variável no nosso programa, a gente já está dizendo o seguinte, ó, esse espaço, tá? Ele vai ter um espaço reservado dentro da memória, o meu programa, ele já vai deixar um espaço reservado na memória do computador para quando o usuário precisar informar essa informação que está sendo pedida, tá? E aí a gente aprende ao longo do tempo, quando a gente vai desenvolvendo programas, que não é muito legal a gente colocar variáveis desnecessárias, encher o programa de variáveis, porque elas ocupam espaço na memória do computador. Então, quanto mais variáveis tiver, quanto mais espaço eu reservar na memória do meu computador, maior vai ser o tamanho do meu programa, tá? E eu falo tamanho dele em relação ao espaço que ele vai ocupar na memória do meu computador, certo? Se vai ser tantos megabytes, tantos gigabytes, enfim. A quantidade de informações que ele vai armazenar, claro, vai implicar na quantidade de espaço que ele vai exigir do meu sistema, tá bom? A gente pode fazer uma comparação nisso quando a gente está, por exemplo, escrevendo um documento de texto. Se eu tenho uma atividade no Word, por exemplo, que eu digito um texto específico, se eu olhar o tamanho daquele arquivo, ele vai ter um tamanho X, certo? Se eu digitar mais informações e olhar novamente o tamanho desse arquivo, ele já vai ter um tamanho maior, certo? Então, quanto mais informação eu adiciono, maior vai ser o seu tamanho, certo? O seu espaço de armazenamento, tá? O tanto de espaço, vamos dizer assim, o total de espaço que ele vai exigir da memória do meu computador, tá certo? Então, isso a gente tem que ter em mente sempre que a gente for desenvolver um programa, tá? Cada variável, cada informação que o usuário digita, ocupa espaço na memória do computador, tá certo? E aí, essas variáveis, elas podem possuir vários valores. Isso aí a gente vai ver na próxima aula da disciplina de lógica de programação, tá? A gente tem variáveis que ocupam valores inteiros, números reais, strings, por exemplo, booleano, que pode ser verdadeiro ou falso. Enfim, a gente vai ver isso com mais atenção mais à frente, tá? E aí a gente já fez alguns programas, né, como eu disse a vocês, que foi exigido o uso de algumas variáveis. Por exemplo, esse programa que ele lê um nome e retorna e o nome da pessoa e o nome que foi informado, né, ele possui uma variável do tipo cadeia, né, que no Portugal cadeia para caracteres em geral, e possui uma variável chamada nome, tá?
Assim como esse outro programa aqui, ele possui 4 variáveis do tipo real. Real é para a gente informar números que possuem vírgula, tá? E aí, ó, eu tenho 4 variáveis para armazenar 3 notas e uma para armazenar a média dessas 3 notas, tá? Então, quando eu especifico, quando eu digo que o meu programa ele vai ter essas 4 variáveis, o programa ele já reserva na memória do computador espaço para alocar essas variáveis, tá? Então, quanto mais variáveis meu programa tiver, maior vai ser o espaço que ele vai exigir da minha memória, tá? Então, vamos ver na prática, onde é que a gente costuma encontrar essas variáveis quando a gente está usando o computador, quando a gente está jogando algum jogo, por exemplo. Estou aqui com uma imagem, eu acredito ser de CSGO, tá? Peguei essa imagem na internet. Eu tenho várias informações na tela que são transmitidas até mim a partir de variáveis, tá? Por exemplo, perceba que aqui eu tenho um local onde armazena uma quantidade de informação monetária, né? Vamos dizer assim, o dinheiro que o jogador tem para comprar itens, vamos dizer assim, certo? Por que eu chamo isso de variável? É porque a variável ela pode variar o seu valor, tá certo? Uma hora ela pode ter um valor específico e outra hora ela pode ter outro. O que a gente tem que saber? A mesma variável, tá? Por exemplo, nota 1, ela sempre vai ter apenas um valor. Esse valor ele pode mudar? Claro que pode. Nota 1 ela pode ser, por exemplo, 8,5. E depois eu fui lá, conversei com o professor. E disse, professor, ó, eu fiz essa atividade também. Você esqueceu de ver. E aí sua nota vai subir para 9, vamos supor. Então, eu posso alterar essa variável e ela agora vai ter um valor 9 armazenado dentro dela, certo? Ela não pode possuir 2 valores ao mesmo tempo. Mas eu posso variar esse valor, tá? Ele pode mudar. Da mesma forma funciona nesse exemplo aqui. Por exemplo, já estou vendo aqui que tem uma informação na tela que diz assim, ó, mais 300 por neutralizar um inimigo. Quando isso acontece, lá na parte de processamento, né, a lógica do meu programa, desse jogo aqui, vocês sabem que tem vários códigos por trás disso, né? Vai ter algum código que vai dizer o seguinte, ó, se ele neutralizar um inimigo, o valor atual de dinheiro que ele tem vai ser somado com mais 300 de um novo inimigo que ele neutralizou, certo? Então, esse número ele vai mudar. Ele não mais vai ser 48.032. Então, quando esse valor entrar aqui, que for somado, né, a gente vai ter 48.332, tá? Então, eu tenho uma variável que está aqui na minha tela, que fica constantemente alterando o seu valor, certo? Pode subir. Se eu comprar o item, ele vai ser reduzido, esse valor, né, dependendo do valor do item. Enfim. Aqui também, ó, tem outras variáveis, que, por exemplo, é a vida dele. Isso aqui eu acredito que seja um colete, uma vida extra, vamos dizer assim, né? Sempre que um inimigo atingir ele, o que é que vai acontecer? Quando a bala tocar nele, isso aqui vai ser reduzido, tá? Eu tenho 100, se ele for atingido, por exemplo, vamos supor que 20, certo? De vida seja reduzido do jogador, tá certo? Então, isso aí são códigos, são comandos, linhas de código que tem dentro do meu jogo que fazem esses cálculos, tá certo? Então, eu posso dizer que isso aqui são variáveis. Esses valores eles vão variando conforme as ações que acontecem dentro do programa, tá? E aqui eu tenho várias outras, né? Por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de munição, a quantidade que ele tem total, né? Aqui a quantidade que está no momento dentro da arma dele. Aqui eu tenho também, ó, a contagem. Eu acredito que isso aqui seja a contagem de vitórias, né? De uma equipe ou outra. Então, quando a equipe ganhar, isso aqui vai mudar para 1. Se ganhar novamente, 2 e assim sucessivamente, tá? Então, todas essas coisas são variáveis. São locais em que eu aloco na minha memória, dentro do meu programa, para armazenar informações, tá? Então, esse programinha, vamos dizer assim, bobo, que a gente fez fácil de ser feito, a lógica é a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Claro que aqui é um sistema bem mais complexo, exige muito mais linha de código do que a gente está fazendo aqui. Mas a ideia é a mesma, tá? Só que aqui eu vou armazenar uma nota de um estudante e aqui eu estou armazenando valores referentes ao que o jogo requer, certo? Simplesmente isso, mas ambas são variáveis, ambas utilizam variáveis para funcionar, tá bom? E aí a gente vem para as constantes. As constantes, ao contrário das variáveis, elas não variam, né? Como o próprio nome já fala, elas são constantes, elas têm um valor
que é fixo. E aí onde a gente encontra essas constantes? Por exemplo, quando a gente vai fazer aquela ideia lá da média. Eu tenho aqui, né, 4 variáveis, como eu já disse a vocês. E aqui, ó, nesse trecho de código, onde eu vou fazer a média, eu tenho uma constante, certo? Isso quer dizer o quê? Esse valor, ele não vai variar. Não é como essas variáveis que eu posso trocar o valor. Sempre isso aqui, tá? As notas vão variar. Eu posso colocar aqui um 7, um 8, 9, aqui também, assim como na nota 3. Mas aqui não. Esse 3 tem que existir para que a lógica do programa funcione corretamente, certo? Ou seja, vai ser uma constante. Sempre eu vou fazer essa média dividido por 3, tá bom? Então, a constante é um número, são números que eu defino que não variam, tá? Sempre vão ser o mesmo. Se eu mudar, o programa vai passar a funcionar de outra forma, tá? Então, trazendo para o mesmo exemplo daquele jogo que nós vimos, aonde será que a gente encontra algumas constantes aqui? Eu imagino, tá, que esse valor 300, ele vem a ser uma constante dentro do código do meu jogo, tá? Por quê? Esse valor, ele é somado aqui no valor monetário, né? O dinheiro que o jogador possui. Então, pelo que eu vi, pelo que dá para imaginar aqui, né? Vocês podem olhar comigo, a recompensa por neutralizar um inimigo é 300 reais, vamos dizer assim, tá? Então, sempre que eu eliminar um inimigo, eu vou receber mais 300, ou seja, existe alguma linha de código que diz assim, ó, tem lá uma variável, né? Por exemplo, se eu neutralizar um inimigo, ele vai somar esse valor, no caso vai ser a variável que está armazenada esse valor, tá? Com 300, esse 300 vai ser um número fixo, tá? 300 não vai ser uma variável, 300 vai ser um valor assim como a gente tem nesse exemplo aqui, certo? Vai ser uma constante, tá bom? Então, sempre vai ser 300, sempre vai ser 300. Ou seja, vai ser um número constante, esse número não vai mudar, tá bom? E aí, a gente não consigo visualizar outro exemplo aqui na tela, tá certo? Mas, com certeza, tem vários outros números que a gente pode considerar como constante dentro de um jogo como esse, tá certo? Então, só para a gente analisar, se a gente conseguiu compreender, peguei outros jogos, tá? E coloquei as imagens aqui na tela. Nós temos 3 jogos. O que eu quero que vocês analisem é aonde a gente consegue observar variáveis ou constantes dentro desses jogos, certo? Analise, explique qual é a variável. Por exemplo, aqui nesse jogo eu já estou vendo que eu tenho um placar, certo? Então, no placar a gente consegue observar que existe uma variável ou uma constante. Vocês vão explicar por que é uma variável, por que é uma constante, tá bom? Então, não coloquei letra, considere isso aqui letra A, tá certo? Esse aqui considere letra B, e esse aqui considere letra C, tá bom? Me mostrem quais são as variáveis e constantes que tem em algumas dessas imagens, tá? Não precisa olhar minuciosamente todas, tá? Vejam aí algumas em cada uma. Tô vendo que aqui tem vários para vocês olharem. Então, vejam aí as que vocês imaginam que possa ser variável ou constante. Escreva no caderno, tá? Que aí eu vou corrigir na próxima aula, certo? E falando em próxima aula, a gente vai continuar estudando o que são as variáveis, só que agora a gente vai estudar quais são os tipos dessas variáveis, tá? Variável para armazenar número inteiro, número real, caractere, enfim. Tem vários tipos que a gente vai estudar para que a gente consiga ir melhorando essa nossa ideia em relação à lógica de programação, tá? Se quiser se adiantar, acesse lá o livro para que na aula você já tenha um pouco mais de noção, tá? Do que eu estou querendo falar para vocês. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.